Vamos tentar uma forma diferente de cotar, então sem ser a forma manual, mas utilizando a ferramenta aqui de dimensionamento mesmo do próprio Rayon, tá? Eu abri o template que a gente tem das plantas com medidas, só porque daí já tá mais fácil, vocês já têm essa visualização, eu já tenho os arquivos aqui, só pra gente fazer de teste. Então eu vou pegar a plantinha dessa cozinha, vou até tirar ela daqui, vou arrastar, só pra gente conseguir visualizar melhor. Então eu tenho essa planta, provavelmente ela já tá em escala, então eu vou tirar ela da escala aleatoriamente pra gente fazer isso juntos. Pegando a plantinha aqui, primeiro ponto, a gente vai ter que ver exatamente qual a medida que está nesse ambiente, então estaria até mais ou menos aqui. E eu tenho 575 centímetros, então 5,75 metros. No nosso desenho, eu tinha visto que aqui a gente tem 3,30 metros, então 330 centímetros. Eu preciso colocar essa imagem na escala correta, né? Então, o que eu vou fazer? Seleciono essa imagem, venho aqui no menuzinho inferior na abinha de Scale, então aqui no de escala mesmo, e vou clicar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar os meus pontos de referência. Então, lembra que não é o tamanho da sua imagem, porque aqui a gente vai estar vendo as paredes externas, e sim o tamanho interno do ambiente. Então, eu vou aqui na quina da minha parede, até o final do meu espaço. Então, tem que ser até esse alinhamento branco, até esse móvel, por sinal, tá passando um pouquinho, né? Mas até esse alinhamento. E vou colocar agora a distância que eu quero de referência, tá? Tá vendo, ó, que ele já tá pronto para escalar. Eu vou digitar exatamente os 330 centímetros que eu sei que essa parede tem. Dei um Enter e agora é para isso estar correto. Só lembrando que como a gente vai cotar em cima de uma imagem, é muito importante a gente tomar cuidado com os pontos que a gente pega, porque provavelmente, como ele não vai fixar o ponto, né? Aqui ele vai fixar na borda da imagem e não nos itens do ambiente em si. Então, muito cuidado na hora de cotar, tá? Muita atenção. Mas eu vou colocar aqui na quina e eu tenho que vir até dar os 3,30 exatos do meu espaço aqui, né? Então, aqui ele vai até dar uma passadinha. Tá vendo que eu cotei? Ele até passou um pouquinho aqui. Eu vou selecionar ele. Vou vir aqui no menuzinho lateral direito e vou tirar esse ponto 1, vou deixar o 330, exatamente dar um Enter, tá? Para ele ficar com a cota correta, o tamanho exato do meu espaço, ele não pode ficar maior. Então, muito cuidado com isso, ok? E vou colocar aqui como done, então só para dar o ok mesmo. E vamos de novo, a gente vai cotar, eu vou cotar aqui o ambiente, ó, ele já puxa o meu primeiro ponto, que já me facilita bastante. Mas daí eu venho até a quina da outra parede e puxo aqui. Essa parede eu tinha, que ela valia aqui 340. Ele tá passando um pouquinho aqui, então a gente tem que editar. A gente pode editar só arrastando o pontinho de referência mesmo, ó, que ele já vai editando. Mas se eu não conseguir bater de jeito nenhum nos 340 redondo que eu preciso, o que eu vou fazer? Você vai clicar em cima dessa cota. No menu lateral, você vai editar essa cota, ó. Já coloquei aqui 340 certinho, então bastante cuidado com isso para não ficar cotas erradas, tá? Para bater tudo bem certinho. Os pontos que você já cotou, ele já vai puxar de referência, então a gente tem que ter cuidado só com os pontos que não estão cotados ainda. E daí vocês vão replicar a cota em todas as paredes, né? Então vão adicionar... Opa, eu não tinha dado ok só depois da edição. E daí vocês vão continuar cotando tudo, vai puxar a cota da mesma forma que a gente tinha aqui na nossa referência, né? Todas essas cotinhas, mas não precisa mais fazer manual, vocês só vão complementando aqui, tá? Feito isso, você terminou o seu desenho, ele tá todo cotado, bonitinho. O que você vai fazer? Colocar ele dentro da prancha. Eu vou pegar um tamanho de prancha, uma 3, vai? Não vou pegar uma que caiba pra gente poder editar juntos. Eu vou, primeiro de tudo, criar um bloco com essa prancha, tá? Aqui eu já tava no bloco, mas vamos supor que não, que as linhas estão todas soltas. A gente vai selecionar tudo e vai criar um bloco. Quando isso vira um bloco, eu consigo redimensionar essa prancha com todas as informações que tem dentro dela. Então, todos os textinhos aqui, eles vêm automaticamente também pro novo tamanho,
tá? Peguei o tamanho original dela e agora a gente vai redimensionar para caber. Eu já tô aqui em uma cota. Se eu quiser vir pelo scale, eu consigo e literalmente dobrar o tamanho dessa prancha. Aqui a gente tem 297 centímetros, ela vai ficar com 594 para eu dobrar e deixar isso em escala. E ele tá aqui no tamanho certinho dobrado. O que acontece quando eu dobro o tamanho da folha em escala? Eu quebro a escala do desenho no meio, né? Então é como se eu diminuísse. Se eu tava escala 1:1, eu vou ficar em 1:2 e assim por diante. Né? Mas aqui, ó, a gente tava com uma escala 1:40. O quanto eu vou ficar aqui se eu dobrei a minha folha? 1:80, ok? Então, eu coloquei basicamente esse desenho na escala 1:80. Mas, vamos deixar sem escala para não ter problema com o cliente nesse momento. É uma planta com medidas, não é uma planta técnica, então a gente já vai ter tudo bem cotado para ele usar de referência, então a gente não vai adicionar a escala aqui. É lógico que vocês vão adicionar as indicações, né, de que tipo de planta que é e tudo mais, mas não vai ter a anotação de escala nesse desenho, ok? Então, eu venho, ó, aqui já tá até sem escala. Então, a gente vai agora gerar a folha mesmo, né, um PDF desse arquivo. Como eu vou gerar o PDF desse arquivo para eu não ter problema no momento de impressão, para ele não cortar o desenho, que muita gente falou que estava cortando e estava atrapalhando toda a escala. Ponto importante antes. Vocês viram que a gente redimensionou a folha e não o desenho. Nunca redimensionem um desenho se vocês estão usando a parte de dimensão aqui de cota automática do Rayon. A gente editava o tamanho porque a gente estava trabalhando com as cotas manuais. Quando você desenha a cota, o número que está aqui, ele nunca vai ser alterado. Eu deletei, tirei o desenho daqui e as minhas cotinhas se mantiveram, porque não está vinculado, é um desenho extra. Agora, nesse cenário, a gente está puxando pontos de referência da imagem. E a partir do momento que você está com uma cota vinculada a um espaço aqui dessa imagem, né? Se eu editar o tamanho dessa imagem, eu vou editar o tamanho da cota ou eu vou perder a referência dela. A partir do momento que eu tiver que ajustar a cota, ó, ela saiu do tamanho. E esse não é o nosso objetivo, eu não posso mexer na cota desse espaço. Então, a gente vai usar apenas a folha para o redimensionamento, tá? Encaixei o desenho aqui, tudo bonitinho, tá com todas as cotas, vamos gerar o PDF ou JPEG desse arquivo. Aqui eu já tenho as páginas geradas, né? Eu posso dar só um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou ter a duplicação aqui da minha página de impressão, né? Que eu posso, um novo viewport, basicamente. E daí o que eu vou fazer é encaixar certinho na minha folha, né? A gente quer redimensionar, a gente vai querer imprimir exatamente essa folha, eu encaixei na margem dela. E agora, como eu vou gerar o PDF? Eu não vou ver pelo menu, eu vou clicar na minha viewport, que está encaixada, botão direito do mouse, e aqui para mim vai aparecer o exportar. E daí sim eu vou selecionar e a gente vai clicar para gerar. Aqui o meu arquivo gerado, então meu PDF gerado. Note que como eu editei o bloco todo dessa prancha, né, dessa folha, as letrinhas também vieram editadas no tamanho, então elas estão visíveis, eu consigo ler o texto. Aqui são letrinhas miúdas mesmo, é só eu dar um zoom no meu PDF e eu consigo ler todas as informações que estão aqui também, tá? Então, a gente não perde o conteúdo. Se vocês não editam o bloco, se vocês não criam um bloco e editam ele, se vocês só puxam selecionam tudo e redimensionam, o texto não vai ser redimensionado, você não vai conseguir ler nada depois. Então, é importante criar o bloco da prancha, da folha, antes de redimensionar ela. E depois aqui, ó, tá certinho todo o meu PDF, bonitinho, com as cotas. E vocês podem usar a cota pronta do programa, sem ter que fazer manual, agilizando o processo para vocês, ok?